Está no capítulo 1, versos 2 a 12. Mas ela persevera com sabedoria e confiança em Deus. Depois, nós somos lembrados que essa fé, ela não se deixa ou não se deve deixar enganar pelo pecado, nem pelas paixões da carne, mas ela é uma fé que ouve e pratica a palavra. O capítulo 1 ainda, dos versos 19 a 27. Tiago também mostrou que a fé verdadeira não faz acepção de pessoas, mas ela expressa, ou ela se expressa no amor ao próximo. Capítulo 2, versos 1 a 13. E ela não é apenas, de novo, em palavras, mas em obras. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Capítulo 2 ainda, dos versos 14 a 26. E nós aprendemos também sobre a necessidade de dominar a língua, que alguns dizem que é o músculo mais poderoso do corpo humano, que é a língua, né? Nós temos que aprender a dominar a nossa língua. Buscar a sabedoria do alto, capítulo 3. Viver em humildade diante de Deus, capítulo 4. Reconhecer a sabedoria do Senhor, principalmente nas nossas vidas. E mais recentemente, então, nós somos exortados a ter paciência e esperar pela vinda do Senhor, capítulo 5, dos versos 1 a 12. A não desanimar, mas a perseverar, sabendo que o juízo está às portas e que a colheita de Deus se aproxima. Amém? Irmãos, os eventos recentes que estão acontecendo ao nosso redor são, para nós, só uma demonstração de que tudo isso que nós estamos estudando é verdade. Que a nossa fé não deve esmorecer, que o Senhor está às portas, que Ele está prestes a voltar. A Bíblia diz que quando chegasse perto desses tempos, haveriam sinais. O amor de muitos esfriaria, tragédias naturais começariam a acontecer com muito mais frequência, começariam a se levantar nações contra nações, pais contra filhos, filhos contra pais. Só essa semana passada, assistindo o jornal, houveram 3 casos de filho matando pai no Brasil. Só no Brasil, pelo menos que eu vi. Simplesmente pelo fato do pai dizer não. Não. Agora, mais recentemente, nós tivemos aí o Charles Kirk, nos Estados Unidos. Um homem que, não vou dizer que eu concordo 100% com o que ele dizia, mas um homem que pregava o evangelho, que lutava pelos valores cristãos da família de acordo com a Bíblia, homem, mulher e filhos, que lutava a favor da não legalização do aborto nos Estados Unidos e no resto do mundo, e foi brutalmente assassinado por alguém que não concordava com ele. Simples assim. Não concordo com você, portanto, te mato. Ontem nós tivemos aqui mais de 100 mil pessoas protestando aqui no centro de Londres, nesse caso de imigração, tudo que nós estamos passando por aqui. Irmãos, como eu disse para vocês não muito tempo atrás, as coisas não estão boas e elas não vão melhorar. Na verdade, essas coisas tendem a piorar. Nós é que temos que estar firmes no nosso Senhor, porque as coisas não vão melhorar. Não nesse sentido que nós achamos com o nosso intelecto, não, elas vão piorar. Nós é que temos que estar firmes no nosso Senhor, para que a gente possa continuar firmes pregando a palavra de Deus, continuar firmes com as nossas convicções cristãs, porque eles querem nos calar. Eles querem nos calar, mas eles não vão calar o Evangelho. Eles mataram um homem, mas o Evangelho continua vivo. O Evangelho continua sendo pregado. Então agora, Tiago, ele vai encerrar essa carta mostrando para nós um aspecto prático e íntimo da comunhão da fé, que é a oração, é o cuidado mútuo e a restauração do irmão que se desvia. Ele nos lembra que a fé frutífera é sustentada pela oração em todas as circunstâncias. Irmãos, uma igreja que não ora, nem de igreja deveria ser chamada. Um crente que não ora, nem de crente devia ser chamado. Nós precisamos orar. A igreja precisa orar. O amor cristão, ele também se manifesta quando nós carregamos os pesos, os fardos uns dos outros. As dores espirituais, cuidando para que ninguém se perca.
no caminho. É bem verdade que alguns vão se perder. É bem verdade que nós vamos tentar buscar, vamos tentar trazer, vamos tentar restaurar, mas a pessoa vai dizer, para mim, deu, não quero mais, e aí a gente tem que, infelizmente, deixar que o Espírito Santo faça a obra mesmo. É bem verdade, sim. Mas nós não devemos desistir. Tiago, então, fecha o círculo. Nós começamos falando de provações e perseverança, lá no início. E terminamos hoje falando de oração e cuidado mútuo. A vida cristã, ela é atravessada por lutas. Acho que a vida, em geral, ela é atravessada por lutas. Mas ela é sustentada pela fé, e pela fé que ora, pela fé que confia e pela fé que resgata, amém? Nós precisamos confiar nessas coisas. Porque se nós não confiarmos nessas coisas, que fé é essa que nós dizemos que nós praticamos, afinal? Né? Então, vamos começar lendo Tiago 5, a partir do verso 13. Tiago 5, a partir do verso 13. Tiago 5, 13 diz assim: há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Nós já continuamos. Deixa sua Bíblia aberta aí em Tiago 5. Tiago nos mostra que a oração é o respiro, é o ar que sustenta a fé. Ela não é algo opcional para nós, ela é essencial. Assim como o ar que você respira, a oração deve ser essencial para a nossa vida espiritual. E ele começa dizendo: tem alguém aí que está sofrendo? Tem alguém que está feliz? Ore. Cante louvores. Aqui também nós temos algo simples, mas também algo muito profundo. Em toda a circunstância da vida, fale com Deus. Está ruim? Fale com Deus. Está bom? Fale com Deus. Em todos os momentos, fale com Deus. Irmãos, através da palavra de Deus, Ele fala conosco. E nós, através da oração, falamos com Ele. Então, nós precisamos aprender a falar com Ele. Nós precisamos aprender a colocar as nossas mazelas para fora. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados, pedir perdão da boca para fora. Não é aquela oraçãozinha, Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho feito. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você diga. Ele quer, eu sei que o Senhor me perdoa. Ele sabe, e Ele te perdoa. Mas nós precisamos falar. E isso é bom para Deus? Não, isso não é bom para Deus, isso é bom para nós. Uma vez eu li um livro que o título era bem sugestivo. A oração muda as coisas? Interrogação. A oração muda as coisas? Ou seja, a oração muda a vontade de Deus? Muda ou não? Eu estou vendo uns assim e outros assim. Vamos entrar num consenso. Olha o consenso, hein? Cuidado. Olha o tiro. Está vendo como é ruim? A partir do momento que nós não concordamos uns com os outros, será que nós tornamos inimigos uns dos outros? Estou vendo aqui, gente que achando que sim, gente achando que não. A nossa oração muda a vontade de Deus? Sim ou não? Não. Mas a oração faz que nós aceitemos a vontade de Deus de melhor maneira. Porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer e ponto final, amém? Você acha que Jesus precisa da gente para pregar o Evangelho? Você acha que Jesus precisava da gente para pregar o Evangelho? Você acha que Jesus precisa de alguém para levar a mensagem para converter alguém? Não, mas Ele escolheu a igreja para fazer isso. Ele escolheu a igreja para ir e pregar o Evangelho. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o detentor de todo o poder, Ele é que faz todas as coisas, é Ele quem opera, é o Espírito Santo de Deus quem abre os nossos olhos espirituais. Nós ouvimos o Evangelho, então respondemos a esse chamado. É tudo dEle, acerca dEle, para a glória dEle. Tudo é dEle. Mas aí, Tiago diz, você precisa orar. Você precisa orar, e sabe por que eu preciso orar? Para o meu benefício, para o benefício do outro, porque a oração pode não mudar a vontade de Deus, mas ela muda a nossa maneira de olhar as coisas. Irmãos, Deus não precisa da nossa oração, nós é que precisamos de Deus, nós é que precisamos dEle. E Tiago diz, entre vocês, está alguém que está sofrendo? Que ore. Está alguém que está feliz? Cante louvores.
Fale com Deus em todas as circunstâncias. Se você sofre, ore. Se você se alegra, louve. Não se esqueça de Deus em nenhum momento, nem no sofrimento e nem na alegria. A vida cristã não é dividida de momentos espirituais e momentos não espirituais. Ou você é crente ou você não é crente. Não dá para ser crente aqui e espiritual aqui e não espiritual lá fora. A vida do crente não é dividida assim. Cada fase, cada estação deve ser vivida diante do Senhor, amém? É aqui, é na escola, é no trabalho, é no trem, é no trânsito, é em todo lugar. E aí, Tiago vai mais além, ele fala agora nos versos 14 e 15. Vamos lá, Tiago 5, 14 e 15. Há alguém doente entre vós? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que eles orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então vamos lá. Enfermos, entre vocês há algum? Aqui nós vemos uma fé que não é vivida no isolamento. Aqui nós vemos uma fé que é vivida em comunidade. Por que que os irmãos sabem que existe alguém doente? Porque lhes foi informado. Um dia, alguém reclamou comigo, pastor, eu fiquei 3 dias no hospital, o senhor nem ligou para mim, nem mandou uma mensagem. Eu falei, pois é, deve ser porque eu tenho o Espírito Santo e não bola de cristal. Você me ligou, você me avisou? Você pediu para alguém me avisar que você estava no hospital? Você pediu para eu orar por você que você estava no hospital? Como é que eu vou saber, meu irmão? Como é que eu vou saber que você está no hospital se você não me falar, pastor Kleber? Como é que eu sei? Como é que você sabe se eu estiver doente? Se eu não te falar. Então nós precisamos falar. Nós precisamos de oração, então que peça. Que nós estamos passando por dificuldades, então chame o irmão, compartilhe com ele. Claro, num ambiente seguro, numa pessoa que você confie, você não vai sair expondo seus problemas para todo mundo, mas chame alguém que você confie, que você sabe que vai orar por você, e ore, peça oração. Aqui nós vemos que essa fé ela não pode ser vivida isoladamente. Quando a enfermidade chega, Tiago chama a humildade de pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda, irmãos. E Tiago aqui não está falando só de doença do corpo, não. Ele está falando também de doença da alma, a doença do pecado. O doente ele não é deixado sozinho, a igreja se envolve. E nós vemos aqui que 3 princípios se destacam nesse texto. Primeiro, a busca por apoio espiritual. Porque a pessoa está doente, a pessoa está fraca, e ela busca apoio em quem? Nos irmãos. É nós que precisamos ajudá-lo. Nós precisamos orar. Nós precisamos levantar o que está caído. Não é isso que a Bíblia diz? O enfermo chama os presbíteros. Isso mostra a dependência de Deus e da comunidade. E não é só os presbíteros que podem orar, não. Todos podem orar. Ninguém tem uma unção especial, não, de oração. Será que eu sou mais salvo do que você porque eu sou pastor? Sim ou não? Não. Pastor Kleber é mais salvo do que eu, é mais salvo do que vocês, pelo fato dele ser pastor? Não. Nós podemos orar uns pelos outros. Aqui especificamente, sim, está chamando os presbíteros, sim, para orar, para ungir com óleo. Mas são só esses que podem fazer? Não. Nós podemos fazer. Outra coisa que se destaca aqui é a oração intercessora. Outros se colocam diante do Senhor porque alguém sofre. Isso é oração intercessora. É você se colocar diante do Senhor, não para você, não por você, mas por outro, para pedir pelo outro, para orar pelo outro. Isso é oração de intercessão. E aí nós temos também a unção com óleo. O gesto aqui é simbólico, é um gesto de cuidado, de consagração, de fé. Que, como vocês sabem, no Antigo Testamento o óleo era usado para curar feridas. Era para ungir, sim, mas também era usado para curar feridas. Então nós vemos aqui uma junção dessas duas coisas. Na questão de curar feridas mesmo, mas feridas da alma, e também uma consagração de fé ao Senhor. Precisamos fazer essas coisas. E Tiago ainda acrescenta, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. O que adianta eu orar achando que não vai acontecer?
que adianta eu orar achando que não vai acontecer? Ah, eu vou orar, né? Porque a Bíblia diz que eu tenho que orar, então eu vou orar. Mas eu sei que não vai acontecer. Então, para que orar? A não ser que você está orando errado, claro, né? A não ser que você está orando. Senhor, faz eu ganhar na Mega Sena. Mas você também não joga. Graças a Deus por isso. Senhor, arruma um trabalho para mim. Mas você fica o dia inteiro deitado no sofá jogando videogame. Você não vai atrás do trabalho, você não aplica para nenhum trabalho. Você quer esperar alguém lá bater na sua porta. Oi, tem um trabalho para você. E depois, quando não acontece, a culpa é de quem? Adivinha? De Deus. Porque Deus pode fazer, mas Ele não fez. Porque que Deus fiel que é esse que não faz isso para mim? Aí a culpa é sempre de Deus. Senhor, eu estou orando por um marido, eu estou orando por uma esposa. Mas você só procura nos lugares errados. Aí quando não dá certo, adivinha, a culpa é de quem? Aí você vira para Deus e fala, olha aí a coisa que você me deu. Vê se isso é coisa de dar para os outros. Aí a culpa é de Deus. Você que escolheu, você que procurou no lugar errado, e a culpa é de Deus no final. Chega a ser engraçado, né? É para rir mesmo. Vê se isso é coisa de dar para os outros. Não é. Mas, irmãos, aqui a promessa não é de uma fórmula mágica, não, que nem muitos pensam. Deus, Ele não está preso às nossas palavras, amém? Deus, Ele não está preso às nossas palavras, mas Ele nos chama a crer que tudo está nas mãos dEle. Quando nós mudamos a nossa lente e enxergamos dessa maneira, tudo fica mais fácil para nós, porque nada depende de nós, tudo depende dEle. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, isso também para nós deixa de ser um fardo, porque nós confiamos que Ele pode fazer, independente da nossa vontade. A cura pode sim vir de forma milagrosa ou através de meios naturais. E se ela não vier, ainda assim, graças a Deus que nos sustenta, nos consola e fortalece. Como é que eu posso prometer algo para alguém? Como é que eu posso prometer que não, você vai ser curado em nome de Jesus? Eu preciso crer nisso, mas eu não posso prometer isso. Entende? Porque se não acontecer, adivinha a culpa é de quem? De Deus. A culpa é sua, você é um charlatão, você ora, você é mentiroso. E Deus que não te ouve é mais mentiroso ainda. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas. A segunda coisa, o verso 16 que nós lemos, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aqui é a confissão para a cura da alma. É a confissão para a cura da alma, porque quem confessa pecado e crê no Senhor Jesus Cristo é o quê? Salvo. É cura da alma. Tiago vai além da enfermidade física aqui. Ele ora na enfermidade espiritual também. É aquela que corrói por dentro, porque a enfermidade física, ela pode te derrubar por um período, mas depois você sarou, você se levanta. A ferida da alma, ela te corrói por dentro, é de dentro para fora. Ela deixa você na cama, ela deixa você desolado, ela deixa você triste, ela te deixa depressivo. Por quê? Porque você não consegue lidar com a culpa do pecado. E Tiago nos chama para colocar isso para fora, para pedirmos perdão pelo nosso pecado. E pecado tem nome. Pecado tem nome. Nós precisamos falar com Deus. A cura que Deus deseja também envolve o nosso coração. Nós temos falado isso semana após semana. A boca fala do que está cheio o nosso coração. A boca fala do que está cheio o nosso coração. O meu coração está cheio de mazela, está cheio de raiva, está cheio de ira, está cheio de rancor. Adivinha o que vai sair pela minha boca? Agora, se o meu coração está cheio de gratidão a Deus, está cheio de louvores a Deus, está cheio de amor por Deus e pelos meus irmãos, adivinha o que vai sair da minha boca? Simples assim. Não é, que nem diz os ingleses, não é rocket science. Não é, irmãos. O arrependimento aqui é essencial para essa cura. E nós aprendemos que a confissão abre espaço para a cura da alma. A oração mútua restaura relacionamentos quebrados.
E o perdão abre as portas para a paz com Deus, porque nós só temos paz com Deus através de Cristo Jesus, que nos salva, nos perdoa, e por isso voltamos a ter paz com o nosso Deus. Alguém já disse que a oração abre o céu e a confissão abre o coração. Nós precisamos confessar. Tiago também nos mostra que não existe santidade sem arrependimento. Não existe santidade sem arrependimento, nem restauração sem confissão. Muitas vezes nós confundimos confissão com... Quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez de errado, gente. Remorso, isso, desculpe. Confissão com remorso. Uma coisa é você confessar porque você quis confessar. Outra coisa é você ter remorso e confessar porque você foi pego no ato do pecado. Ah, não, me perdoe, olha, nunca mais vou fazer. Eu juro para você, no outro dia está fazendo de novo. Porque só existe um remorso ali, porque foi pego, que nem nós dizemos lá no Brasil, lá no interior, com a boca na botija. Foi pego no flagra, e aí sente um remorso, sente envergonhado. Por quê? Porque foi pego. Agora, confissão, ela vem de dentro, ela vem da alma. Eu confesso, ninguém está me perguntando, mas eu quero confessar o meu pecado ao Senhor. E quero confessar para o meu irmão, por favor, me ajude em oração. Então, esse tipo de arrependimento, ela traz restauração. E o cristão maduro, ele aprende a viver em transparência, quebrando todo orgulho, permitindo que Deus cure as feridas que estão escondidas. Será que nós temos coragem de orar como o salmista orou? Senhor, sonda o meu coração e vê se existe algo aqui que não te agrada. Sonda, Senhor. Será que se Deus sondar o nosso coração, será que vai sair alguma coisa que presta? O que será que vai sair do nosso coração? O que será que o Senhor vai... Se nós fizermos essa oração verdadeiramente, o que será que o Senhor vai encontrar aqui dentro? E aí, Tiago vai adiante. Ele usa aqui para nós o exemplo de Elias. Verso 17. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E adivinha o que aconteceu? Não choveu. Mas quem era que tinha o poder? Era Elias? A oração de Elias? Ou o poder foi de quem? Claro que essa oração aqui tinha um propósito de Deus, em glorificar a Deus, amém? Eu estava falando isso com alguém hoje de manhã. Alguém estava falando sobre a dureza do coração. Ai, pastor, mas como é que é essa coisa de dureza do coração? Por que tem gente que não aceita? Por que tem gente que isso? Por que tem gente que não aquilo outro? Como é que funciona isso? Eu falei, olha, eu não sei bem como é que funciona isso. A questão é que Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Lembra do faraó? O faraó, vocês lembram da história de Moisés? Vai lá, fala para o faraó que é para eles mandar vocês embora. Senão eu vou mandar uma praga. Aí manda uma praga. Mas aí, segue o texto, vai lá ler Gênesis. Aí, segue o texto e diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou. Mais uma praga. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou. Para quê? Por quê? Porque Deus é sádico? Ele gosta de ver o povo sofrer? Falou, não, vou jogar umas pragas nesse faraó para ele largar de ser besta primeiro. Não. Porque Deus queria revelar a sua glória para o seu povo. Ele precisava que o povo entendesse que quem manda, quem faz, quem tem todo o poder é Ele. E é Ele que faz na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Depois da 10ª, agora vocês vão. E aí o faraó falava, pelo amor de Deus, sai daqui com o seu Deus daqui, porque esse Deus seu aí não dá certo para nós. Esse povo aqui, esse povo crê nesse Deus aí, esse povo não está dando certo com nós, vai embora daqui. E foi isso que aconteceu. E a glória de Deus foi revelada. E aí mais para frente Deus abre o mar vermelho. Por quê? Porque Ele queria mostrar ao povo que Ele é Deus. Ele é aquele que prometeu que iria libertar o povo. Assim como Ele é o Deus que prometeu que enviaria o seu Filho para a salvação de muitos. Irmãos, Antigo Testamento é Jesus vai vir. Novo Testamento é Jesus veio.
É a profecia se cumprindo. Aliás, cumprida. E aí nós vemos aqui o exemplo de Elias. Tiago, ele encerra essa sessão lembrando de Elias, e o ponto crucial aqui não é que Elias era um profeta extraordinário, mas que ele era humano, assim como nós somos. Ele diz, Elias era humano como nós, e ele orou e Deus respondeu, Deus fez. Ele tinha fraquezas, ele tinha medos, ele tinha limitações, a diferença é que ele orava com fé, coisa que muitas vezes nós não fazemos. Isso significa que não precisamos ser grandes homens de Deus. É como eu disse, ninguém aqui tem uma unção melhor ou maior do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais, somos todos servos, somos todos dependentes da glória dEle, do poder dEle. Ninguém aqui é mais poderoso do que ninguém. O pastor não tem melhor unção, maior unção do que ninguém. Nós somos todos dEle e servimos Ele para a glória dEle. O que nós precisamos é ser homens e mulheres que se colocam diante de Deus com sinceridade e confiança de que Ele pode fazer. Como Tiago disse, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E esse justo aqui, precisamos tomar um cuidado com ele. Quem é que pode ser chamado justo? Pois é. A oração do justo é poderosa e eficaz. O justo, ele não é perfeito em si mesmo, mas é aquele que foi justificado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. O justo não é justo em si mesmo. Eu me lembro de, há muitos anos atrás, alguém aqui pregando, falou assim, tem algum justo aqui? Tem algum justo aqui? E todo mundo ficou com medo de levantar a mão. Aí uma pessoa levantou a mão, eu sou. Aí ele falou, graças a Deus que tem um crente aqui. Porque o resto ninguém é, porque ninguém levantou a mão. Nós só somos considerados justos porque nós somos justificados pelo nosso Senhor, que morreu, que se entregou em nosso favor, que perdoou os nossos pecados e tomou sobre si os nossos pecados. Nós, portanto, somos considerados justos perante o Pai. Essa é a teologia da justificação. Bem encapsulada para nós. Então tem algum justo aqui? Amém. Isso, levantou até a mão. Glória a Deus, amém. Amém. Então, só que nós não somos perfeitos em nós mesmos. Nós somos justificados por Cristo, ou seja, qualquer crente pode orar com eficácia, amém? Por quê? Porque a eficácia não está em nós. A eficácia está no Deus que ouve e responde às nossas orações. E deixa eu te falar uma coisa, talvez alguém já te falou, você já mesmo passou por essa situação que você orou e você falou assim, mas Deus não respondeu. Eu vou te falar uma coisa, Deus ele ouve todas as nossas orações, amém? Ele ouve todas as nossas orações e Ele responde a todas as nossas orações. O problema é que muitas vezes a maneira que Ele responde não é a maneira que nós queremos. Muitas vezes a maneira que Ele responde para nós não é bem o que nós pedimos, Senhor. Mas Ele ouve e Ele responde. Então, ore quando estiver sofrendo e não apenas reclame. Viu? Ore quando estiver sofrendo, não apenas reclame. Louve quando estiver alegre e não se esqueça de Deus, que tem te dado todas as coisas. Peça oração quando estiver doente. Não tente enfrentar sozinho. Peça oração quando você está vendo que você está caindo no abismo do pecado. Peça ajuda. Não seja conivente com essas coisas. Não enfrente isso sozinho. Fuja do pecado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra. Agora, se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Tenha um confidente. Eu preciso conversar com você, meu irmão. Preciso conversar com você, meu irmão. Olha, eu estou passando por isso. Preciso que você me ajude em oração. E a hora que eu tiver para cair, eu vou te ligar. E eu vou precisar de você. Vou precisar que você saia comigo. Vou precisar que você tome um café comigo. Vou precisar que você ligue para mim. Faça isso. Funciona. Confesse os seus pecados. Não se esconda, não esconda, porque o pecado destrói a alma. Ore com fé.
mesmo se achando pequeno, porque esse é mesmo, eu também sou. Mesmo se achando pequeno, mas ore com fé, porque Elias era homem assim como nós. E Deus ouviu as suas orações. Assim, nós aprendemos que a oração é o caminho que Deus nos deu para experimentar consolo, cura e restauração em todas as áreas da nossa vida, amém? Depois, ele muda um pouco o tom. Ele vai falar agora do irmão que se desvia, de 19 a 20. Tiago, ele encerra então falando de uma maneira muito pastoral, como ele tratou na carta toda. Tiago era um pastor. E ele não termina com uma bênção formal, como nós vemos nas outras cartas do Novo Testamento. Mas ele termina com um chamado à responsabilidade que nós temos com as outras pessoas. Ele diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte, a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui, Tiago nos mostra que a fé verdadeira não é apenas individual, mas ela é comunitária, ela é coletiva. A caminhada cristã ela é feita em família. Gente, eu canso de falar isso aqui. Eu sei que tem muita gente que se machucou com a igreja, eu sei que teve muito pastor que fez errado, eu sei que teve irmão que fez errado, eu sei que acontece muita coisa no mundo cristão, eu sei. Mas veja bem, a Bíblia diz que nós somos corpo, e vou repetir, eu sempre digo isso para vocês, acho que vocês já estão até cansados de ouvir eu falar isso. Nós somos corpo, e o corpo é formado por membros. Não é por membro, é por membros, amém? E a Bíblia diz, Paulo, quando ele fala sobre isso, ele diz que nós somos corpo, formado por muitos membros, onde Cristo é o cabeça, amém? Cristo é o cabeça desse corpo. Então, vai ter gente machucada, vai ter gente que não, sei lá, por algum motivo, vai sair, vai para outro lugar, vai ter, isso aí é normal. Agora, o que não dá é para ser crente solitário. Eu não preciso ir à igreja para ser crente. Eu oro na minha casa, eu falo com Deus na minha casa, eu leio a Bíblia, eu assisto uns vídeos do YouTube de vez em quando, então eu sou crente lá em casa. Não dá para ser assim. Sabe por quê? Porque você pode ver alguém andando lá fora sem braço, sem perna, é um corpo sem um membro. Agora, você não vai ver um membro andando lá fora sem um corpo. Vai? Você já viu uma perna andando sozinha? Já viu um braço andando sozinho pela rua? Se você vê, você falou: ih, já morri, fui para o inferno, lascou. Você não vai ver. Por quê? Porque isso não existe. Não existe membro sem corpo, existe corpo sem membro. Mas membro sem corpo, morre. Membro sem corpo, morre. Se você sofreu um acidente, olha lá o nosso amigo que sofreu um acidente, quase perdeu o dedo. Primeira coisa que você tem que fazer, gelo. Para quê? Para manter a vida desse membro que está, no momento, fora do seu corpo. Quando chegou no médico, o médico foi lá e enxertou de volta, ligou os vasos, ligou os ligamentos, para quê? Para passar sangue. Por quê? Porque o que é que nos dá vida é o sangue, e o que é que nos dá vida espiritual é o sangue do Cordeiro Imaculado que foi derramado na cruz do Calvário. Ele é o cabeça, e nós precisamos estar ligados nele, e nós precisamos estar ligados ao corpo. E existe aqui o risco das pessoas saírem. E a verdade aqui, se algum se desviar da verdade, a verdade aqui é o Evangelho. Isso nos lembra que qualquer um de nós está sujeito ao perigo do engano. Não pense, não, eu sou forte, eu sou espiritual. Não, você também está correndo perigo. Todos nós sofremos o perigo do esfriamento espiritual, da queda moral, todos nós. Não bata no peito e diga que você é o super espiritual, porque nós não somos. A vida cristã é batalha constante e o inimigo não descansa, ele não para. Tem até uma história engraçada de uma senhora uma vez, eu acho que logo no início do pastorado, né? Eu falei que eu ia tirar férias, e ela não era da igreja não. Eu estava numa conversa, não sei na onde, aí ela falou assim, eu falei, vou sair de férias. Pastor, mas você sabe que o diabo não tira férias não, né?
Você vai sair de férias, pastor? O diabo não tira férias, não. Eu falei, que bom, né? Ainda bem que eu não trabalho para ele. Não trabalho para ele. Mas são umas coisas assim que a gente fica assim. Então quer dizer que a gente não pode nada, não tem direito de nada, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque realmente o diabo não descansa. E Tiago, ele não fala se alguém de fora, veja, ele não fala se alguém de fora se desviar, ele fala se algum de vocês, se alguém da igreja se desviar. Ele está olhando para dentro da igreja, não está olhando lá para fora não. Isso deve nos tornar humildes e vigilantes o tempo todo. E existe aqui o chamado à restauração, e alguém o trouxer de volta, veja, alguém o trouxer de volta. Deus usa pessoas comuns para resgatar aqueles que se afastaram por algum motivo. Ele usa eu e usa você, para resgatar, para trazer de volta aqueles que por algum motivo se afastaram. E não é apenas tarefa do pastor, do presbítero, do líder, é responsabilidade da igreja. Da igreja. Isso significa que o amor de Cristo, ele vai além do abraço de domingo, tá? Isso aqui não é clube social, que você vem uma vez por semana, toma chazinho depois do culto e vai embora feliz da vida, viver sua vida para voltar domingo que vem. Isso é clube social. Inclusive bem difundido aqui na Inglaterra. Clube social, você vai lá uma vez por semana, tem gente que faz isso na academia, né? A gente estava conversando hoje, né? Tem gente que faz isso na academia, paga a academia e só vai uma vez por semana, só bater cartão. Ah, eu vou lá, só para falar que eu fui. Aí tira uma foto no espelho, tá pago. Hipocrisia. Hipocrisia. Tá pago, pastor Kleber. Melhor fazer com o pastor Kleber. Não gosto, não vou. Né? Vai uma vez por semana. Paga todo mês. Não, paga a academia, tem 5 anos. É mesmo? Então tem 5 anos que você tem. Não, vou uma vez por semana. E olha lá. Tá pago. Tá pago. Às vezes é assim que nós levamos a nossa vida cristã. Ah, eu vou lá uma vez por mês, vou lá umas 2 vezes por mês, tá pago, fui lá. Dei um abraço no pastor, comi uns bolos no final do culto, ouvi a palavra abençoada, tá pago. Isso é vida cristã? Assim como você não vai ter resultado nenhum, pagando a academia 5 anos e indo na academia uma vez por semana, resultado espiritual nenhum você vai ter se você levar a vida espiritual dessa maneira. Resultado nenhum você vai ter se você começar uma dieta amanhã e falar, amanhã eu não como nada. E só vai ficar na água, jejum intermitente, né, que está na moda. Jejum intermitente. Não vou comer nada amanhã, vou comer só 2 horas da tarde. A hora que come um boi. Não vai ter resultado. Aí terça-feira come 2 boi, porque vai compensar a segunda. Não vai ter resultado, irmãos. E eu gosto de usar esses exemplos simples do nosso dia a dia, porque isso se aplica à nossa vida espiritual. Como é que você aprende a tocar piano, Luana? Tocando uma vez na semana? Não, é todo dia praticando, é todo dia fazendo, todo dia tentando. Como é que nós aprendemos algo? É praticando, nós precisamos praticar. E resgatar alguém é trabalho difícil, tá? Envolve paciência, envolve graça, envolve lágrimas e muitas vezes a resistência do outro. Agora deixa eu te falar uma coisa, a pessoa pode resistir ao nosso amor, mas ela não pode negar a nossa oração. Ela não pode resistir à nossa oração, porque nós oramos com ela, se ela estiver presente ou não, mas nós oramos por ela. Ela não tem como negar a nossa oração, porque a nossa oração não é para ela, a nossa oração é para Deus. Mas é também uma das maiores expressões de amor que nós podemos oferecer para alguém. É orar para que ela retorne aos caminhos do Senhor, se ela tiver saído. E aqui tem o valor do resgate. Quem converte o pecador, e esse quem converte o pecador aqui está, né? Eu sei que a tradução, talvez para ficar de melhor entender, assim, ficou, mas quem traz o pecador de volta, né? O tirará da morte da alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui Tiago mostra que o impacto eterno do cuidado mútuo é salvação eterna. Trazer de volta alguém que estava desviado não é apenas preservar um relacionamento, é salvar, é tirar essa vida da morte. E não é, claro, aqui, dito isso, não é nós que salvamos ninguém, mas entendam, é Deus usando as nossas vidas como ferramenta de salvação para alguém, amém? É isso. Então a expressão cobrir multidão de pecado não significa esconder ou minimizar,
mas apontar para o perdão de Deus e confrontar o pecado, sim, Senhor. E aí, então, existe arrependimento genuíno. O evangelho em ação dentro da comunidade traz restauração, reconciliação e graça. Então, irmãos, para encerrar, aplicações práticas para nós hoje. Primeiro, nós não devemos ser indiferentes. Se existe alguém que está se afastando do rebanho, se existe alguém que está se afastando da igreja, ore por essa pessoa. Procure essa pessoa. Mande uma mensagem. Ligue. Ofereça ajuda. Tenha coragem de confrontar, mas confrontar em amor. Porque nós confundimos a palavra confronto com apontar o dedo no nariz do outro e falar tudo de errado que ele está fazendo. Isso não é confronto, isso é julgamento. E nós sabemos que o julgamento pertence ao Senhor, amém? Mas nós precisamos confrontar o pecado. Lembrando aqui que a meta não é expor, mas restaurar. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela pode ser um instrumento de Deus para trazer de volta alguém que está no abismo espiritual. Ame de forma prática. Assuma a responsabilidade pelo corpo de Cristo. Precisamos fazer essas coisas. Então Tiago, ele termina essa carta da mesma forma que ele começou, chamando os cristãos à prática da fé. Ele diz, você diz que tem fé, então a coloque em prática. Porque fé sem boas obras é morta. E eu já falei lá no começo. Não confunda o que Paulo diz, que nós somos salvos pela fé, aliás, salvos pela graça mediante a fé. Opa, aí Tiago está falando aqui, se você tem fé, então você tem que praticar boas obras. Então a questão aqui é, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós praticamos as boas obras porque somos salvos. As boas obras aqui são resultado da salvação em Cristo Jesus, e não a maneira primordial da nossa salvação. Nós fazemos algo porque alguém já fez algo para nós, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Nós colocamos em prática, então, aquilo que nós aprendemos dele, a fé que nós temos nele, da salvação que nós recebemos, nós então queremos que outros também a recebam. Isso é boas obras. E ele nos diz que nós devemos perseverar no sofrimento, nós devemos orar com fervor, nós devemos viver com integridade, nós precisamos confessar e também perdoar. Nós precisamos restaurar aquele que está caído, ajudar nessa restauração. Então a fé que frutifica é uma fé que persevera, que confessa, que ora, que serve e que ama. Eita, foi mal, hein? Foi rápido, né? Um pouquinho sim. Essa é a fé que glorifica a Deus. Essa é a fé que glorifica a Deus. Essa é a fé que realmente transforma vidas. Então, irmãos, o chamado aqui é para colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Colocar em prática tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus nos revela através da tua palavra. Nós precisamos colocar essas coisas em prática. Nós precisamos deixar de ser apenas ouvintes. Nós devemos ser praticantes da palavra. Uma coisa é só falar do Evangelho, outra coisa é viver o Evangelho, que nós falamos tanto. Uma coisa é falar que tem compaixão, outra coisa é demonstrar compaixão. É falar que amamos, outra coisa é amar de verdade. Então, esse é o chamado, esse é o ponto primordial da carta de Tiago. Tudo isso com fé, com humildade, na dependência do Senhor, sabendo que é Ele que faz, na hora dEle, do jeito dEle, quando Ele quer. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, quem puder? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra viva e poderosa. Te agradecemos pela carta de Tiago, que tem nos confrontado e despertado em nós uma fé prática, firme e que gere frutos, Senhor, que glorifiquem o Seu nome. Pedimos ao Senhor, nos dê paciência nas provações, perseverança no sofrimento e confiança na Tua segunda vinda, Senhor Deus. Ajuda-nos a orar com fé.
a confessar com humildade e a buscar restauração com a graça que vem do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de uma fé apenas teórica. Que a nossa fé se manifeste em oração, em serviço, em compaixão e em santidade. Faz de nós uma igreja que ora uns pelos outros, que carrega os fardos uns dos outros e que caminha junto até o dia da tua volta. Ajuda o teu povo, Senhor. Livra-nos de todo mal. Usa-nos segundo a tua vontade. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Eu oro para que essa semana que se inicia, Senhor Deus, as pessoas possam ver a tua luz em nós. Que as pessoas possam enxergar em nós um porto seguro, no sentido de que elas possam achegar a nós, pedir oração, confessar os seus pecados, e nós sejamos meios da tua graça para a salvação dessas pessoas, ó Pai. Ajude-nos. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.